o avanço da tecnologia e os recursos para publicidade e propaganda no quarto e último capítulo da série Expressões que caíram no gosto popular. Alguém sabe o que é a Casa da Mãe Joana? No Papo Gerais, a segunda parte da entrevista com o professor da Faculdade de Engenharia, Eduardo Baide. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, o Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Patrocínio Algar, gente servindo gente. Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Ela viveu na Idade Média e foi rainha de Nápoles e condessa de Provença. O que tem a ver a história de Joana I com a expressão Casa da Mãe Joana? É o que você descobre agora. Você já ouviu alguém falar na nossa língua portuguesa: vou tirar o cavalo da chuva? Está de ovo virado? Isso são outros 500. Cada macaco no seu galho. De onde surgiram essas expressões na nossa língua? As expressões idiomáticas do português têm a sua explicação na história. Vários autores, pesquisadores, já estudaram a origem dessas expressões. Nós chamamos de expressões idiomáticas, porque são do idioma, e também alguns autores chamam de etimologia surpresa. Reinaldo Pimenta lançou o livro A Casa da Mãe Joana, mostrando curiosidades e origem de palavras, frases e marcas do português. E ele considera essas expressões etimologia surpresa, porque o significado de cada uma delas nos surpreende. Alguém sabe o que significa bam bam bam? Bam 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 é uma pessoa que fala demais, que se acha muito, que sabe muito. É uma pessoa que se acha. Bamba veio do quibundo, uma língua de tribo africana, que significa um exímio, um mestre. Então a repetição da palavra bamba, 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 deu origem ao bam bam bam. Cafona. Alguém já ouviu a palavra cafona? Eu. O que é cafona, Gabriel? Significa uma pessoa brega. Brega? Já ouviu falar que a música caipira é cafona? É mesmo. Cafona, do italiano, significa caipira. Realmente significa caipira. Não é um sentido pejorativo, é o sentido literal da palavra. Casa da Mãe Joana. É a expressão idiomática que traz nome ao livro do Reinaldo Pimenta. É uma casa que cabe mais um, que entra muitas pessoas. A rainha Joana I, ela é rainha de Nápoles, ela foi acusada de ter sido culpada da morte do seu marido. E na época ela seria retirada do poder e uma das suas últimas ações foi regulamentar todos os bordéis da cidade. E passou a abrir as portas dos bordéis para todos entrarem. E aí passou a expressão ser conhecida, a Casa da Mãe Joana, como um prostíbulo em que qualquer um pode entrar. Cuspido e escarrado. Alguém já ouviu? O que significa cuspido e escarrado, Amanda? É quando uma pessoa é idêntica, parecida com outra. Quando alguém se parece com o outro, fala, ele é o pai cuspido escarrado.
Também, como a outra expressão, cor de burro fugido, é uma deturpação de outra expressão. Na verdade, se falava que a pessoa era igual a outra, esculpida e encarnada. E ao longo do tempo as pessoas não foram conseguindo falar essas palavras e usaram o esculpido e escarrado. Tem ainda uma outra versão, falam que é esculpido em Carrara, que é um tipo de mármore que dá para parecer com a pessoa, mas essa versão não é muito aceita. Os pesquisadores aceitam mais a explicação que veio de esculpido e encarnado. O idioma, ele é dinâmico, ele acontece de acordo com a significação que a população, que o povo dá para as expressões. Vale a pena conhecermos, a leitura nos traz todo esse conhecimento, essa sabedoria. Já dizia João Guimarães Rosa, a língua é um rastro de mistério. Mais recursos tecnológicos e os publicitários podem cada vez mais dar asas à imaginação. Vamos falar sobre a tecnologia na publicidade e propaganda em Uberlândia. Confira! Mesmo com as transformações do tempo, existem coisas que não mudam. Lugares que têm como objetivo mostrar parte da nossa história. Com toda a evolução da tecnologia, o que muda em seu entorno são as várias maneiras de curtir e compartilhar estes conhecimentos. Em meio a tantas formas de se comunicar, a publicidade e propaganda em Uberlândia dá os seus primeiros passos no mundo virtual. E essa história está só começando. O mercado de Uberlândia, aconteceu dois fenômenos importantes, né, em Uberlândia. Um fenômeno que é parecido com o que aconteceu no mundo inteiro, que é uma geração nova, empreendedora e capacitada, né, que está surgindo. E tem o fenômeno da cidade de Uberlândia, que é uma cidade que está saindo de ser uma cidadezinha pequena, que já foi no passado, para uma cidade de quase 700 mil habitantes, com uma dinâmica diferente, com empresas, da mesma maneira que todo mundo olha para o Brasil hoje, outras cidades perceberam o crescimento do interior do Brasil. Aqui em Uberlândia, os primeiros sites que começaram a fazer assim, muito sucesso eram aqueles sites que traziam fotos das baladas, né, das festas. Então eu lembro que tinha Zé Belim, tinha vários sites, né, que naquela época a câmera digital era uma coisa muito cara, né, e esses sites eles tiravam as fotos das pessoas e publicavam no site no dia seguinte. As empresas começaram a se interessar, né, porque onde tem gente tem oportunidade de negócio. Um dos sites pioneiros, né, foram o Jornal Correio e o Mega Minas, que eram sites de notícias. Então eram veículos que já tinham credibilidade, né, e aí foram para a internet e conseguiram levar uma boa fatia de audiência. E aí os anunciantes também visualizaram ali potencial para fazer publicidade nesses sites. Como não tinha essa preocupação com a linguagem da internet, estava começando, geralmente eles pegavam a mesma notícia, né, da televisão, pegavam o texto e jogavam ali no site com algumas adequações, né? E do jornal impresso também, era a mesma notícia do jornal impresso, era que ia para a internet. Então, assim, às vezes as fotos elas iam de maneira muito pesada, demorava para carregar. Existe acho que a empresa Webroom, que eles foram pioneiros, né, nessa parte de internet, né? Uma turma que começou nova, assim, que foi focada, né, e que realmente se destacou na época com o trabalho
Na época, então, a principal demanda era basicamente criação de sites e sistemas, né? Hoje, o trabalho de internet é um trabalho bem mais amplo, né? Tem até subdivisões, pode-se dizer assim. Hoje, a maior vantagem do cliente, primeiro que você tem o seu público muito bem definido. O exemplo do Google. Hoje, quando a pessoa entra no Google, digita, eu quero comprar uma TV. Então, você vai divulgar para quem está buscando uma TV. Então, você está divulgando direto para o seu cliente. Né? Diferente de outras mídias, que você anuncia para atingir para tentar atingir uma porcentagem. Né? Não, hoje, nas mídias digitais, você tem como você especificar o seu público. Qualquer empresa que for fazer o seu site a partir de hoje, o que ela tem que prestar muita atenção é em desenvolver esse site numa tecnologia que a gente chama de responsiva, que é uma tecnologia que detecta o dispositivo da pessoa, então se é um computador, se é um smartphone, se é um tablet, e ele vai adaptar o conteúdo de acordo com o tamanho da tela da pessoa. E hoje os grandes veículos, eles já conseguem traçar um perfil, né, de acordo com a sua campanha. Então, se você tem uma campanha para atingir um perfil X de pessoas, os veículos vão trabalhar e te mostrar, naquele portal, naquela rede social, né, naquele canal de vídeos, o perfil de pessoas da sua campanha representa que o nosso público, por exemplo, 15%, 20%, eu vou conseguir impactar tantas pessoas durante uma semana. Então, esses números para o cliente, eles são muito importantes. Então, o ponto alto é mostrar esses números e mostrar que o cliente o prospect no caso, né, que são os internautas, eles vão conseguir compartilhar isso nas redes, né, que a empresa vai ter ali uma publicidade, que é uma mídia espontânea que as pessoas estarão compartilhando. Então isso também é um outro ponto interessante. E hoje em dia, como os empresários também entraram nessa onda, também têm os seus smartphones, eles vão acompanhando, né, a repercussão. Então isso vai trazendo um pouco mais de envolvimento para a campanha, ele vai gostando e aí ele passa também a investir mais ou dar um pouco mais de atenção. O conceito de agência 360 são agências modernas que interagem entre si, tanto com o meio off como o meio online. Então as agências 360 elas estão procurando os profissionais cada vez mais integrados nesses dois tipos de comunicação, não se limitar somente ao universo offline nem somente ao online. Então trabalhar cada vez mais integrado, essa coisa sem parede, todo mundo tudo junto, numa comunicação só. No meio corporativo, para que a estratégia funcione de uma forma adequada e assertiva, a gente tem que seguir uma série de passos, na verdade, né? Em primeiro lugar, a estratégia da empresa tem que estar muito definida e muito clara. Qual é o meu objetivo? Com quem eu quero falar? Qual é a linguagem para conversar com essas pessoas, né? A linguagem mais adequada, é preciso conhecer o cliente e estabelecendo a partir daí um ponto de contato, né, que tenha uma continuidade. E aí, assim, em cima disso, estruturar um briefing adequado. A partir daí é preciso ter bons parceiros, né, bons parceiros criativos. Você consegue medir o resultado. Eu investi R$1.000, quanto que foi o retorno desses R$1.000? Eu consegui mais X mil reais de retorno. Então isso é muito interessante para o cliente, porque o cliente anuncia ali e já 24 horas ou menos, você já consegue medir o retorno para o seu cliente, do seu produto ali. E aí você consegue tomar uma decisão rápida. Peraí, eu vou investir mais, vou investir menos, vou tirar dessa mídia, vou colocar em outra. Então você consegue ter essa flexibilidade muito grande na internet. Existe uma dificuldade de mão de obra em vários segmentos, nesse segmento, então, principalmente por ser um segmento novo, ao mesmo tempo que você precisa de pessoas novas, antenadas, digitalizadas, de gerações que já nasceram mexendo com internet, você tem poucos profissionais com formação, com capacitação, né? Você tem pessoas que, digamos, são usuários de internet, sabem utilizar, mas não necessariamente conseguem utilizar aquela ferramenta
de maneira profissional para ser uma ferramenta interessante para as empresas. Então, é isso, assim, a maioria desses profissionais estão tendo que ser formados, né? Assim, a maioria das empresas tem pegado pessoas que têm um talento e investe nessa pessoa, mas para você pegar um profissional hoje de internet bacana, você tem que buscar num concorrente seu, né, trazer de um outro mercado. Assim. A faixa etária hoje de uma agência digital é de 19 a 26 anos. A gente tem 30 mil profissionais só no mercado. A geração hoje dos alunos que estudam, que estão graduando, que estão recém-formados, eles são empreendedores. Eles têm uma característica mais empreendedora. Então, não vou falar que acabou, mas nem todos têm aquela intenção de fazer carreira como era antigamente. Isso tudo aconteceu nos últimos 10 anos, se a gente for analisar, né? Então, e principalmente, eu acho que não foi só a internet, as redes sociais potencializaram essa mudança. Então, é uma perspectiva totalmente diferente da comunicação como era feita anteriormente. Na mesma velocidade do mercado. Lembrando que como nós estamos no interior, nós temos um perfil de empresários diferente de capitais, né? Geralmente os empresários daqui, eles querem pegar coisas que deram certo em outro mercado e aplicar aqui, né? Porque eles não querem correr tantos riscos. Logo, o nível de inovação não é tão grande, né? Porém, eu tenho percebido assim que as empresas, as agências de publicidade, elas têm conseguido acompanhar a velocidade do mercado. O Grupo Buscapé recentemente adquiriu uma empresa de Uberlândia, né? E tem agências de Uberlândia e produtoras de internet que também têm desenvolvido trabalhos para o Buscapé, que é um grupo assim muito inovador, né? É hoje um dos top 5 do Brasil. Então, assim, mostra que o mercado está alinhado com as grandes capitais. E no próximo bloco, lembranças de nossa cidade na segunda parte da entrevista com Eduardo Baide. Não saia daí, voltamos já. Olá! Neste nosso Papo Gerais de hoje, nós continuamos conversando com Eduardo Baide, que conta outras histórias interessantes da nossa cidade. Mas me fala uma parte da sua juventude que é muito curiosa. Você chegou a tocar nos ringos, cantar com os ringos? Não, isso foi assim, porque como eu estava em Belo Horizonte, todos os feriados e férias a gente vinha passar aqui em Uberlândia, né? E era na época da Jovem Guarda, 68, 69, né? E existiam os ringos aqui, né? O Gusmar, o Dolvani, o Romeuzinho, o Mané, eu acho que o Mané já morreu, se não me engano. E o Dolvani também, né? Morreu, né? O saudoso Dolvani, grande violonista, tocava demais, né? E quando a gente vinha para cá, eles tocavam sempre no Uberlândia Clube. Tinha lá Soares, as horas dançantes, né? E eu tocava teclado, cantava um pouquinho, né? Aí a gente, nas apresentações deles lá, a gente dava uma palhinha, né? Mas eu não fui integrante dos ringos, não. Tá? A gente fazia muita serenata junto, né? Com o Romeu, com o Gusmar, né? Mas integrante deles não. Mas a gente cheguei sempre assim, subir no palco e tocava, cantava com eles, né? Era uma fase muito boa, assim, era tudo muito pequenininho, né, Celso? Todo mundo ia num lugar só, né? Uberlândia era uma... E como que eram as soares? Nossa, aquilo era gostoso demais. Os homens ficavam de fora do Uberlândia Clube. E as moças sentadas lá dentro com as mães e com os pais. E a gente ficava ali na porta olhando para ver se alguma dava um flertezinho para você ter coragem de ir lá chamar. Porque você pensa bem, você entrar num salão de festa cheio de gente, chegar e chamar uma moça para dançar e ela recusar. A gente saía assim, suando, sem graça, decepcionado, né? E de vez em quando acontecia isso, viu? As moças não queriam, não.
E você pegou a época também do Cine Uberlândia, da sessão de cinema? Não, eu era muito novinho. Mas cheguei a pegar um pouco quando eu devia ser meus 12, 13 anos, eu ia muito no Cine Uberlândia, né? Cine Uberlândia também era uma confusão, porque tinha, vamos dizer assim, 3 conjuntos de cadeira, muito grande, né? Descido assim, em rampa. E olha que coisa engraçada. As moças sentavam e os homens ficavam rodando. Subia e descia. Descia uma rampa, subia, passava lá em frente à tela e subia a outra. Esperando a sessão começar. E olhando, né? As moças sentadas, com quem que ia sentar, com quem que ia namorar, né? Quando a luz apagava, era uma correria para sentar cada um no seu lugar. As moças já tinham escolhido, né? Que as moças tinham olhado, flertado, né? E quando aparecia a luz da tela, você via aquele poeirão subindo assim, do povo correndo, sabe? Porque o carpete muito empoeirado, né? Subia aquele poeirão assim, até a poeira baixar pra você assistir o filme. E fugindo mãozinha, né? E fugindo mãozinha do lanterninha, né? Mas ó, eu não peguei isso não. Não, mas você tá... Isso era meus 13 anos. Você tá lembrando muito bem. Engraçado demais. Era muito gostoso essa época da juventude, que não tinha essa violência, a gente não tinha medo, né? Não tinha droga, a gente não sabia o que era isso. Você andava na rua de noite, né? Na Sossegado, serenata, né? Quantas vezes você fazia serenata para homem, né? Você ia na casa de um amigo seu que gostava de tocar, ele abria lá, fazia cervejada. Nós íamos muito na casa do seu Carlito Saraiva, Dona Ione, abria a casa pra gente, 2 horas, 3 horas da manhã. Você percebeu, olha que paciência. Chegava lá, punha uísque, chegava assim, pedia queijinho pra gente comer lá, porque tocava pra filha dele no jardim da casa. Você entrava no jardim da casa pra fazer o serenata, não tinha guarda, não tinha muro pra você. A gente pulava um murinho desse tamanhozinho assim, que era guardava o jardim, lá na casa do seu Carlito Saraiva era desse jeito. Ainda arrancava a flor do jardim, né? Ainda estragava o jardim da Dona Ione. É isso aí. Tá bom. Prazer muito grande relembrar. Muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz, né? Poder contribuir com o seu programa e contar alguma historinha da gente aí, né? Não. A gente vai ficando mais velho, vai virando história da cidade, né? Não, mas só conta história quem tem história para contar, né? Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. Acompanhe mais do nosso programa pelo site www.uberlandiadeontensempre.com.br Ou envie as suas sugestões pelo e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.